Olá, no vídeo anterior eu dei alguns exemplos de funções que você pode encontrar, né? E agora, na verdade, eu apresentei de uma forma genérica, tá certo? E agora eu vou mostrar alguns exemplos e como resolvê-los. Analisar as suas restrições, se há. Se não há, se não houver restrições, então você simplesmente já conclui com as devidas afirmações, tá certo? Então veja só, aqui eu tenho um exemplo assim, ó. Y igual a menos 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1, tá? Só lembrando, esse y ele é a mesma coisa, tá? Que que f de x, tá certo? Então você pode encontrar y fx, a interpretação é a mesma. Veja, lembra que eu no vídeo anterior mostrei algo parecido com esse, tá? Olha só, ele lembra qual? Essa primeira linha, primeira coluna, né? Tá certo? Como é de segundo grau, é a primeira linha, segunda coluna, tá bom? Então não tem restrição alguma. Então eu já posso, sem cálculo algum, eu posso afirmar que o domínio dessa função, né, de y, tá? São os reais, tá bom? Você pode afirmar sem medo de errar que o domínio são os reais, tá certo? Um outro exemplo, y igual 3x mais 11 sobre 2. 3x mais 11 sobre 2. Novamente, observe que o denominador já está definido. Não é zero, é um valor diferente de zero. No numerador, é parecido com quem? É parecido com o exemplo da primeira linha e primeira coluna, né? O numerador não parece com isso aqui? Então, também não tem restrição. Eu já posso afirmar que o domínio dessa função y, tá? Nada mais é do que os reais. Tá bem? Um outro exemplo. Y igual a 2x mais 3 sobre x. 2x mais 3 sobre x. Olha só, começou a aparecer situações que precisam ser analisadas, tá certo? Observe o numerador. Parece com esse, com números diferentes, mas a ideia é a mesma, tá certo? É semelhante novamente. Este exemplo aqui, ó, tá certo? O numerador aqui, ó, tá certo? É semelhante a este, tudo bem? Percebe a semelhança? Então, se é semelhante, não tem o que se preocupar. Não tem o que se preocupar. Não tem restrição alguma. Então vamos para onde? Para o denominador. Observe que o denominador, embora seja apenas um valor desconhecido, mas é uma letra, né? E aqui, ó, os dois eu tenho uma quantidade deles, né? Tem uma quantidade, o 2, né? Um valor, certo? Um valor exato. E aqui eu tenho um x também, que é um valor, embora desconhecido. Então, como ele é desconhecido para mim, para você também que vai estar deparando com ele, você precisa entender que no numerador, desculpa, no denominador não pode ter zero. Não existe divisão por zero, tá certo? A exemplo disso, trazendo para a vida real, há alguns anos houve um deputado federal que não tinha filhos, não tinha herdeiros. E ele morreu. Não tinha herdeiros, não tinha para quem entregar a herança dele. Ele era muito rico, né? O Clodovil Hernandes, não sei se vocês ouviram falar. Ele era estilista, né? E depois a mídia veiculou, parece que
entregar os bens dele para alguma instituição de caridade. E o mais interessante, parece que ele era sozinho no Brasil, não tinha família. Não ouvi dizer que se ele tinha família ou não. Mas até então não tinha família. E a pessoa mais próxima a ele era, eu acho, uma empregada. Eu não sei se deram os bens dele, né, para a empregada. O fato é que tinha que dar os bens para alguém, tinha que entregar sua herança para alguém. Senão ela ia simplesmente desaparecer, né? Se estragar, no caso de obra de arte, né? As suas, as suas, os objetos que ele fez ao longo da sua vida, né? Então é preciso entregar isto a alguém, senão se acaba, né? Então ele morreu e não deixou herdeiros. Então a justiça teve que procurar um herdeiro, né, entre aspas, para poder entregar seus bens. Então a restrição está no denominador. Então sempre que você tiver um denominador, você pode afirmar sem medo de errar. Ele não pode ser zero. Então aqui não tem que fazer cálculo algum, já está pronto. Então você vai afirmar que o domínio, tá, da sua função y são todos os reais, menos quem? O elemento zero, tá? Imagine uma reta numérica. Uma reta numérica, tá? Uma reta real. Aqui está o zero, tá certo? Aqui eu tenho mais positivo, digo mais infinito positivo, a reta real, né? E aqui eu tenho menos infinito, tá certo? Então, você pode, para esse exemplo aqui em especial, só para este, tá bom? Cada função tem sua restrição. Para este em especial, você vai pegar todos os valores que vieram das tuas ideias, com exceção de quem? Do zero, tá certo? Pode pegar todos, menos o zero, tá certo? Olha o outro exemplo. Y igual a 4 sobre x menos 1. 4 sobre x menos 1. Observe, né? Veja que já estamos nesse exemplo aqui, ó. Tá bem? Segunda linha, primeira coluna. Estamos com algo parecido com isto. Tá certo? Algo parecido com isso aqui. Então, observe que o numerador, querendo ou não, já está definido. Então, como é fração, já disse há pouco que no denominador não admite-se zero, né? Então, vou fazer o quê? X menos 1 diferente de zero. Logo, x é diferente de 1. Veja, eu não posso usar o 1. Se eu usar 1 aqui vai ficar 0. 1 menos 1, 0. Aí vai contradizer o que eu acabei de afirmar. Tá certo? Logo, o domínio desta função, quem é? São todos os reais menos o número 1. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Outro exemplo, já começa a aparecer a possibilidade de observar as outras restrições, tá bom? Y igual a raiz quadrada de x menos 2. Raiz quadrada de x menos 2, certo? Então, olha só, voltando lá naquele exemplo das genéricas, veja só, parece com isso aqui, né? Agora o índice é par ou ímpar? O índice é par, né? É 2 aqui, não precisa vir por escrito para saber que é 2, tá bem? Então o índice é par.
Se o índice for par, eu tenho que afirmar isso aqui, ó. Vou pegar o radicando e dizer que ele é maior ou igual a zero. Então fica assim, ó. X menos 2 maior ou igual a zero. X maior ou igual a 2. Então veja, esse menos 2 ele foi para o outro lado, o sinal positivo, né? Tá certo? Existe uma outra forma de resolver, que como aqui é menos 2, alguns professores preferem somar 2 de cada lado. Quando eu somo 2, 2 mais 0 é 2, e aqui vai ficar 2 mais menos 2 vai dar 0. Então vai ficar x maior ou igual a 2, tá certo? Dessa forma, o nosso domínio, o domínio desta função é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, tá certo? Imagine uma reta numérica. Observe, se é maior que 2, ele está crescendo para o lado direito, tá certo? Ela começa em 2 e vai até o infinito. Mais infinito. Então presumamos que o 2 esteja aqui. Veja, como tem a igualdade, eu posso usar o 2. Então a bolinha é fechada, tá certo? Começa em 2. Então isso aqui, ó, vai até o infinito. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, maior ou igual a 2, serve. Tudo bem? Veja, se eu pegar o 2, isso aqui vai dar quanto? 2 menos 2, 0. Existe raiz quadrada de 0? Existe. Tá certo? Já esse exemplo aqui, ó, anterior, né? Aqui eu tenho a bolinha branca, né? Aberta. Então é porque o 0 não pertence ao domínio. E aqui eu tenho a bolinha fechada, porque o 2 pode ser usado. Tá certo? Olha só um outro exemplo aqui, ó. Y igual a raiz cúbica de 4x mais 1. Tá? Observe que o índice é o quê? É ímpar. Se o índice for ímpar, você pode ter a mesma interpretação para este caso aqui, ó, tá certo? Aqui não tem restrição. Para índice igual a ímpar e estar no numerador também não tem restrição. Eu vou colocar um aqui embaixo só para vocês entenderem que debaixo aqui tem o número 1. Então, se não tem restrição, o que acontece? Você pode afirmar que ele é, que o domínio são os reais, tá certo? Então, eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que o domínio dessa função é igual aos reais, tá certo? Qualquer valor que você usar aqui, ele vai aceitar, tá bem? E agora, mais um exemplo. Tem esse aqui agora. Y igual 3x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. Analisando por partes, né? 3x mais 1 tem alguma restrição? Não, não tem restrição. Tá? Então já pode partir direto para o denominador. Tudo bem? O denominador, temos um radical, né? O índice é par ou ímpar? É par, né? Se é par, eu vou usar aquela restrição de denominador. No denominador não posso ter zero, né? Então veja, eu vou usar esta aqui, ó. Vou usar este exemplo aqui, ó. Tá certo? Apenas maior que zero, porque o índice é par. Tá certo? E se eu estou usando maior que zero apenas, eu vou estar obedecendo, cumprindo com o que foi dito, né? Que no denominador não pode ter zero. Então fica assim, ó. X menos 3 maior que zero, tá?
Porque se eu colocar igual a zero aqui, ó, vou estar contradizendo lá o que foi dito, que o denominador não pode ser zero. Então vai ficar x maior ou igual a 3. Tá certo? Então, quem é o domínio dessa função y? São um valor real, né? Tal que x é maior que 3. Se formos construir a reta que representa esse domínio, ficaria assim, ó. Veja que ela começa em 3. Vou colocar na extremidade aqui, tá? Veja que está apenas maior, né? Então a bolinha é aberta. Isso quer dizer que o 3 não entra nos cálculos. Sabe por quê? Porque vai dar zero. Tá certo? Vai dar zero se eu usar o 3 ali embaixo. Então veja, se eu usar o 3, ó, 3 menos 3, 0. Aqui se eu usar o 3, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Ok. Mas o mesmo, veja, a letra é a mesma. Então se eu usar 3 embaixo, tenho que usar 3 em cima. Tá bom? Então, aqui eu tenho o quê? 3 menos 3, 0. Vai ferir, vai discordar da condição de existência, que eu não posso ter 0 no denominador. Tá certo? Vamos para mais um exemplo? O próximo exemplo, ele requer um pouquinho mais de interpretação, porém, você consegue fazer por comparação com os demais, tá bem? Aqui nós temos y, a função, né? Igual a raiz de x mais 1 sobre x, tá certo? Dessa forma, ela é simples, basta analisar as duas restrições existentes aqui, ó. No numerador eu tenho o índice par. Como é numerador, como é que fica? No numerador eu vou fazer o que? Maior ou igual a zero, né? Denominador, eu tenho um radical no denominador? Não. Se não tem no denominador, eu vou apenas afirmar que ele não pode ser zero, tá certo? Como é o caso aqui, ó, tá? Com esse caso aqui, tudo bem? É o mesmo x. Então, vou ter que fazer a condição de existência para os dois. Eu vou ter que mexer nos dois para chegar ao domínio. Então, para este aqui eu vou ter o quê? X mais 1 maior ou igual a 0, tá certo? E para o segundo caso eu tenho x diferente de 0, tá bom? Continuando aqui, ó. Se x mais 1 é maior ou igual a 0, eu tenho que x é maior ou igual a menos 1, tá certo? Esse aqui não tem mais o que fazer, eu vou continuar com ele aqui. X diferente de 0, tá bem? Então, nesta reta aqui, ó, para você entender melhor o domínio, quando houver duas restrições, você precisa fazer a reta. Tá certo? Uma reta real. Para mais infinito, né? Por que para mais infinito? Porque está maior que menos 1. Então, suponhamos que o menos 1 esteja por aqui assim. Tá? Menos 1. Tá? Como é maior ou igual a menos 1, eu vou pintar de vermelho porque você deve usar todos os valores aqui dessa reta real. A partir do menos 1 para a direita. Tá? E para essa x diferente de 0, é uma reta também, tá?
ela vai para ambos os lados. Só que o zero não pode ser usado porque está diferente de zero. Então vai ficar assim, ó. O zero como se estivesse por aqui, ó. Eu não vou colocar o zero debaixo do menos 1, porque eles... porque você não deve fazer isso. Os valores têm que ser usados de forma correspondente, tá certo? Então vamos supor que o zero esteja aqui. Então eu posso pegar todos os valores, ó, dessa reta de baixo, com exceção do zero, tá certo? Feito isso, eu preciso agir de tal forma que o valor que eu usar para uma, eu tenho que usar para outra, o mesmo, tá bom? Se eu usei menos 1 na de cima, eu vou usar menos 1 na de baixo, tá? Então, o menos 2 está na reta de cima? Não, né? Porque começa em menos 1. O menos 2 está na reta de baixo? Está. O menos 2 serve para de baixo? Serve. Serve para de cima? Não. Então, ó, eu vou fazer o domínio com a interseção das duas retas, tá bom? O que é interseção? São valores que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tudo bem? Então, olha só, aqui começa em menos 1, né? Aí chega aqui no zero, dá um salto, um pulinho, e depois continua. Então, o que eu posso interpretar aqui? Que se eu pegar os valores dessa reta aqui, ó, ele vai servir para as duas. O menos 1 serve para cima? Serve. Serve para baixo? Serve. O zero serve para baixo? Não. Né? Serve para cima? Serve. Ele está aqui, né? Mas eu não posso usar porque ele só está em um, não está nos dois. Então aqui está nos dois, aqui está nos dois, né? Então, o domínio dessa função é dado por essa representação, tá? X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 1 e x é diferente de 0. Então, para a direita aqui, tu pode pegar todos os valores a partir do menos 1, com exceção do 0. Por que isso? Porque tu tem que tomar valores que sirvam para as duas expressões, tá bom? Tanto para o numerador quanto para o denominador. Menos 1 serve para baixo, serve para cima, serve. Então tudo bem. Olha só, daqui para frente aqui, ó, tudo igual. O 0 aqui, ó, tá em branco. Serve para baixo? Não, né? Porque é diferente. Serve para cima? Serve. Mas se eu pego o 0, eu tenho que colocar 0 em cima e 0 embaixo. Tá bom? Então o 0 não serve, por isso que está em branco aqui, ó. Tá certo? Então o domínio da função desta expressão algébrica aqui, né? Dessa função fracionária é x maior ou igual a menos 1 e x diferente de 0. Tá certo? No próximo vídeo eu vou resolver mais alguns exemplos semelhantes. Abraço.